Bom dia a todos e a todas. Eu peço desculpas por não me sentir muito confortável de falar em inglês, especialmente sobre temas tão complexos, delicados e passionais como aquele que me foi atribuída a responsabilidade hoje de repartir consigo, que é a política no Brasil como solução. Nós temos um problema grave no Brasil hoje, para falar num singular, que é basicamente um dissenso generalizado e uma fragmentação absolutamente única na opinião brasileira e um elemento de desagregação passional que está abeirando, na minha opinião, e eu quero advertir desde logo que eu não sou um neutro observador da cena brasileira ou nem sequer mesmo um cientista político que tem a obrigação de tomar uma certa distância do objeto observado. Eu sou um militante, tenho um lado, tenho, enfim, uma vida de militância que já vai passando dos 30 anos. Esse agudo dissenso está subtraindo do Brasil o único caminho por onde nós podemos construir uma nova institucionalidade. E nós temos uma institucionalidade que foi objeto de um consenso, e eu ajudei a construí-lo na data, que materializou-se na Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 fez-se muito olhando para o passado, como uma negação do autoritarismo, como uma negação, né, da emasculação dos direitos sociais, etc., etc., e passados essas quase três décadas da sua implementação, o fato claro hoje é que o Brasil tem praticamente 100% da sua institucionalidade central negada por aqueles que discutem, que debatem o assunto no nosso país. Não é pouca coisa, o Brasil tem hoje uma absoluta negação do modelo tributário, não há ninguém que eu conheça que defende que o modelo tributário que temos é o melhor, que deve assim ser mantido. Praticamente 100% das opiniões que eu conheço afirmam ou negam a viabilidade do modelo tributário que temos. Para falar ainda em mais duas institucionalidades centrais, há uma negação absoluta da própria institucionalidade política do país, ou seja, a unanimidade da opinião brasileira que eu conheço, desde acadêmicos, passando pela militância dos políticos, dos partidos de esquerda, à direita, etc., praticamente unânime é a afirmação negativa ou a negação de que o jeito com que nós institucionalizamos o formato da política no Brasil precisa ser reformado. Depois há outros dissensos também absolutamente graves, há esses um pouco mais localizados na elite, mas como são temas de baixa consciência popular na sua institucionalidade, não há praticamente também quem defenda o status quo. Falo, por exemplo, do sistema previdenciário do país, que também é negado ou é afirmado como insustentável, inviável, impossível. E reparem bem, nós, Houston, have a problem. Nós temos uma institucionalidade em vigor que gera a representação que temos, pelo conjunto de boas ou más questões. Essa institucionalidade em vigor gera a representação que temos, que, por sua vez, detém o monopólio da reforma dessa institucionalidade que lhe deu origem, o que nos traz ao curto-circuito que estamos vivenciando hoje. Qual é a razão disso? Vamos tentar compreender. O Brasil é uma democracia muito nova, muito verdinha, muito adolescente, praticamente, e de maneira que nós ainda temos uma gravíssima dificuldade de passar de uma democracia eleitoral, que é muito importante, que universalizou o voto, que entregou o voto aos jovens de 16 anos, enfim, que entregou voto aos analfabetos, é uma democracia extremamente generosa sob o ponto de vista eleitoral, mas é uma democracia ainda muito precária sob o ponto de vista do exercício da cidadania. E, por cima disso, nós temos o legado norte-americano, que nós teimamos em persistir nele, que é um presidencialismo cuja lógica, nessa circunstância socioeconômica brasileira, é uma lógica, por definição, de impasses. O presidencialismo, mesmo norte-americano, revelou recentemente a sua intrínseca lógica de impasse. Quando, por exemplo, uma maioria em antagonismo no parlamento com o executivo obrigou já por 2 ou 3 vezes, nos últimos 10 anos, a administração pública norte-americana a praticamente se paralisar
como fórmula de superação desses impasses. Sendo que aqui na América há duas atenuantes que sustentam o presidencialismo. A primeira atenuante é que a institucionalidade em vigor é fruto de uma guerra civil e de um pacto severo que se fez na sequência dessa guerra, e num sistema jurídico mais consuetudinário do que positivo, como é o sistema brasileiro. A segunda atenuante é um ultrafederalismo, em que questões centrais do viver comunitário não precisam ter, vamos dizer, uma solução central, porque os estados, a Califórnia mais arejada, mais progressista, enfim, outro estado, para não mencionar qualquer nome aqui, não ser indelicado, é um pouco mais conservador, e isto vai decompondo o dissenso inerente ao presidencialismo. Definitivamente não é o caso brasileiro. Nós temos uma lógica de impasse, em que tudo que está posto, ali está posto, assim como eu brinco, como quem encontrar isso o tradutor vai sofrer um pouco, como quem encontrar um tatu em cima de um toco, né? Em plena Harvard, mil perdões, um tatu em cima de um toco, você pode apostar que alguém colocou ali. Por quê? Porque tatu não sobe em toco, né? Então, tudo que está posto na ordem brasileira não está ali por acaso, nem porque havia um manual de fazer direito, de fazer correto, e os caras em Brasília são tão incompetentes, tão salafrários, tão desonestos, que fizeram tudo errado. Se fosse assim, era melhor e mais fácil. Tudo que está posto no Brasil, que é mesmo negado, ali está por afirmação de interesses minoritários, orgânicos, ativos, conscientes, em detrimento do interesse difuso, público, coletivo, atomizado, desorganizado da nossa sociedade e das nossas crianças no futuro. Isto nos traz a compreensão do problema hoje e eu estou desafiado como militante, dado que eu não sou um analista, não sou um cientista político, eu até me arrisco, já me arrisquei a assumir a responsabilidade por administrar essa gravíssima e complexa contradição como candidato a presidente, e hoje persisto insistindo com uma experiência que eu acumulei há muito tempo. E é o que eu quero lhes propor. Me deram 1 hora, eu vou tentar gastar apenas 30 minutos para que a gente possa ouvi-los e perceber suas críticas, seus antagonismos, porque eu sou um pensamento muito fora do esquadro, um pensamento muito fora da coisa, às vezes, muitas vezes, chamado até de louco, quando não de violento e agressivo, que eu acho uma grande injustiça. Vocês não estão percebendo que eu sou um homem da paz? Eu estou achando que nós precisamos propor uma saída para o Brasil que basicamente vai ter que energizar a política. Então, o neoliberalismo, que se abateu sobre o mundo e se abateu também sobre nós, precisa de uma política desenergizada. Precisa da redução do Estado a uma dimensão mínima, aspas, de baixo custo, que se desentranhem das suas intrusões impertinentes, quando não muito corruptas, tal, no domínio econômico, e, portanto, os agentes do Estado e a sua linguagem, que é a política, precisam ser diminuídos na sua potência intervencionista, ponham muitas aspas nessas frases todas que eu estou falando. E isto se abateu gravemente sobre a Europa hoje perdeu os mecanismos de coordenação estratégica, vai demorar uns 20 anos para a Europa com um misto de recessão, um misto de inflação, um misto de pequenos arroxos, para consertar a equação que fizeram. A América não se rende, faz a retórica que quer fazer e faz o que na prática precisa ser feito, até tem uma nova língua que o George Orwell ficaria bastante invejoso, né, de chamar a estatização de pré-privatização, isso eu achei absolutamente fenomenal, na sequência da crise de 2008, mas no Brasil nós estamos perplexos. E eu afirmo que nós não teremos nenhuma saída para a gravíssima equação econômica e social brasileira se não energizarmos a política. Como é a energização na tradição política latino-americana? É um populismo exacerbado e de impasse? Eu quero logo advertir que não é disso que eu estou falando. Eu imagino com muita clareza o que é que significa na prática essa energização. É um misto de negociação, de mediações e de mobilização organizada, lúcida da população em relação a poucos temas.
E aqui eu percebi, durante essa minha longa vivência, que muito mais importa a transição do que propriamente o mérito daquilo que nós estamos falando. É o medo da transição que tem estagnado, que tem paralisado, que tem catatonizado, tradução sofreu de novo, né? Que tem levado à catatonia o processo, a estrutura, a superestrutura representativa brasileira. O que eu estou querendo dizer? Como nós temos uma Constituição positiva e rígida, o que o Constituinte de 88 quis dizer foi: esta é a Constituição que queremos e não é para mudar. Para mudar, só com consenso. E aqui está o grande e grave equívoco de quem tentou mexer com ela sem compreender este ditado do Constituinte de 88. Portanto, para sair deste impasse, o que é que eu proponho para a discussão? Primeiro, o presidente da República tem que correr o risco de moderar dramaticamente na campanha eleitoral a promessa. Então, qualquer semelhança com a crise que a presidenta Dilma está passando não é mera coincidência. É preciso, claro, política é uma arte e hoje em dia o marketing praticamente substituiu a política como linguagem, como mérito, como formação de opinião, como liderança, se preferirem esse termo, pela marketagem curto-prazista que compreende ali muito demagogicamente, na acepção mesma da palavra, o que é que a população gostaria de ouvir e bota essas palavras na boca do candidato. Isto, então, é a primeira grande questão que gera o impasse. O presidente, para não cair de novo nesta crise, 2 impeachments em 24 anos, não é pouca coisa. Sem se falar na tentativa do PT e do Lula de fazer o impeachment do Fernando Henrique Cardoso, que seriam 3 impeachments em 3 governos. Então, tem uma coisa absolutamente errada, e ela começa, na minha opinião, assim, com muita vivência, eu não sou um teórico, neste primeiro passo. Moderar, correr o risco de perder a eleição, não precisa ser bobo, não precisa ser ingênuo, não vai chegar na campanha e dizer: segura as pontas, meu irmão, que o cinto vai apertar, a pomba vai voar e tal. Não é disso que eu estou falando, mas é possível perfeitamente, no Brasil, você refrasear um conjunto de relações simbólicas, e isto é essencial para construir aquilo que eu vou propor como final. A mediação também tem que ser diminuída a 2, no máximo 3, olhe lá, 4 temas e mais nenhum, em que o presidente da República, no presidencialismo à brasileira, vai fazer um esforço de compreensão de qual é a mecânica parlamentarista, dado que esta solução não será mais útil para o país, porque o povo votou contra, e acredito que não há como emendar a Constituição para trazer este assunto de volta, porque é cláusula pétrea, a meu juízo, dado que derivou de um plebiscito. Então, como funciona a mecânica do parlamentarismo? O parlamentarismo aprendeu esta distinção entre chefia de Estado, que é o portador, o fiador das questões estratégicas do país, e que é o fiador da continuidade, da institucionalidade. No caso do brasileiro, é preciso remontar a questão da democracia, que é um valor que nós estamos perdendo, pelo menos como protocolo. Neste momento, o Brasil está perdendo a condição democrática, para além dos formalismos legalistas, protocolares, nós estamos perdendo a condição da prevalência da soberania popular na condução dos nossos destinos. Isso é claro para mim, não é? Não que eu goste do governo, acho o governo absolutamente mau, enfim, falha em todas as questões, e basicamente a ancestralidade é uma mentira de marketing que virou uma prática completamente odienta para o conjunto da sociedade que acreditou, mesmo nós outros que votamos nessa quadra. Então, escolher a chefia de Estado e a chefia de governo, separando. Esse conjunto de reformas, vamos supor, na minha opinião, a reforma tributária, ou diria mais lato sensu, a reforma fiscal, que tem a ver com esse aspecto previdenciário do assunto, tem a ver com a política de manejo da dívida pública do país. Quero pontuar aqui que eu sou uma pessoa que já fui governador, já fui prefeito de uma capital, já fui ministro da Fazenda, não tem um dia sequer de déficit na minha história, nem um dia sequer de déficit primário na minha longa história já de administrador público, e muito menos de ruptura de contratos. Mas, hoje, no Brasil, é preciso colocar com muita clareza a questão do manejo da dívida
dentro das interdições dos contratos, dentro das interdições da legalidade, mas é preciso compreender o galope da dívida como proporção do PIB, senão a iminência do próximo ciclo de crise será uma crise bancária no país. Penso assim comovidamente, se não desarmarmos essa bomba. Como fazer? Como eu vou propor aqui, que a minha tarefa hoje não é de especular sobre a economia, mas sobre a política como solução. Este presidente, chefe de Estado, então, deveria, primeiro, moderar da promessa, se eleger com muita força popular. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de muita legitimidade, muita força popular. Se possível, e essa força vai se construindo, na iminência do processo, bancar o risco de propor, com alguma máxima explicitude possível, a antecipação dos conflitos que virão do movimento seguinte, que é propor a reforma. Mas aí o presidente-chefe de Estado tem que abandonar completamente as suas convicções pessoais e se colocar nos temas tributário e fiscal, reforma política, o fiscal quer ver previdência também. E, enfim, eu me concentraria basicamente nessas duas questões, a fiscal lato sensu e a política, e o presidente, então, marcará para os 6 primeiros meses do seu mandato a conclusão de um debate e se retirará do mérito dos assuntos, pondo-se na posição de mobilizador das inteligências internacionais, o direito internacional comparado, das inteligências nacionais dos diversos ângulos e valores ideológicos, estressar o debate, mobilizar a população, informar, fazer a comunicação do processo, mediar os conflitos e marcar data para resolver. E a solução há de ser de duas naturezas. Obtido o que é improvável, um consenso forte nesta dinâmica das inteligências, propor pela estrutura representativa estrito sensu a reforma. Se não, e eu acredito que teremos que ir a isso, se persistir o dissenso, levar as propostas polarizadas, qualificadas no debate, para uma ampla decisão de referendo e ou plebiscito, conforme seja o caso. Ou seja, aqui está, isso tudo já está vigente na Constituição brasileira como remédio. Se o Chaves abusou da mobilização dos plebiscitos e referendos para fins de coisas menores, a elite brasileira hoje chama plebiscitos e referendos de chavismo. É preciso lembrá-la que eu corria talvez o ano de 1983, fui convidado por esse programa de propaganda dos Estados Unidos para visitar a América aqui, eu poderia indicar os assuntos e coisas que me interessavam, eu já naquela data tinha uma formação de professor de direito tributário, fui assistir um plebiscito que propõe um aumento de 76% no IPTU de São Francisco, na Califórnia. E eu cheguei com a cabeça de brasileiro e disse assim, vai ser 99,4% não. E deu 72% sim. As pessoas votaram num plebiscito um aumento de 72%, porque havia uma lógica em que o imposto predial e territorial urbano aqui é vinculado ao financiamento da escola, e aquela discussão foi feita, a orçamentação da escola que se desejava para reformá-la custaria novidade, e a população lucidamente esclarecida votou, o que pareceria impossível na lógica populista dos nossos países, especialmente do nosso país. Estou dando exemplos, e ainda assim, este conflito não seria muito simples de ser resolvido, e eu tenho matutado o que fazer em relação a este último ponto que inviabiliza e paralisa a nossa estratégia de reforma, de modernização das institucionalidades brasileiras. E eu tenho para mim que é o medo da mudança. Vou tomar o exemplo da reforma da Previdência. Se é verdade que a Previdência Social brasileira está desequilibrada no seu financiamento, e é verdade, mas já esse dado é contestado no Brasil. Mas, mesmo respeitando a contestação, se nós montamos um regime previdenciário, quem está com tempo para me avisar? Falta 5 para os 30? Já? Que pena, hein? Que eu me apaixonei pelo auditório. Mas vou citar um exemplo prático. Se eu tenho um desequilíbrio na conta da Previdência, basicamente, sem querer reduzir o que não é, se não complexo, eu preciso tratar de aumentar a receita e diminuir a despesa, ou um pouco dos dois. Ou seja, eu preciso ferir interesses atuais, organizados, ativos, informados,
em favor de um difuso interesse a futuro das nossas crianças e da sanidade fiscal do país. Nem no Brasil, nem na Suécia, não vamos nos martirizar, assim posta essa questão não passa no parlamento sueco. Aliás, noutra não é a razão ancestral da crise europeia. A Europa tem uma agonia fiscal absolutamente grave e o desmonte do welfare state lá não será simples, não será tolerado, e isto está explicando os impasses terríveis que a Europa está vivenciando, sem institucionalidade nem mecanismo de coordenação mais, dada a prostração ideológica do mito neoliberal. Então, a ideia minha é que nesses temas todos, por exemplo, na reforma política, se o cidadão é deputado federal e se elegeu com a institucionalidade em vigor, eu vou repetir, por que eu vou exigir dele, ou por que eu vou ser ingênuo de pedir dele que ele mude a institucionalidade que lhe deu origem ao mandato? De novo, não é humano isso, não adianta a gente ser déspota esclarecido e falar mal, mas o primeiro instinto humano é o da sobrevivência. Então o cidadão é deputado porque existe uma relação de dinheiro com política posta, existe uma relação de corporações com política posta, existe uma relação de mistificação impune posta, porque em algumas sociedades já se experimenta o recall. Mentiu, eu posso desconstituir o mandato pela mera prática da mentira. Mas não temos o recall no Brasil, que estão querendo fazer com a Dilma. Um recall, na verdade, um golpe de Estado, na minha opinião, ainda que cumprindo paraguaiamente, com todo respeito à grande nação paraguaia. Eu estou falando só do caso Lugo. Não, eu respeito a nação paraguaia, mas o caso Lugo foi igual. Como o Carlos Andrés Pérez na Venezuela foi muito parecido também. É você usar os protocolos e massificar a propaganda em cima de governos impopulares e desconstituí-los. No caso brasileiro, o grande pulso moralista sendo manipulado pela fina flor da canalha brasileira, liderada pelo presidente da Câmara, que é um gangster. Um gangster, assim, não é calúnia que eu estou fazendo aqui, não, é um gangster mesmo, que está pilotando um golpe de Estado. Ele é processado, ele responde, ele é réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção, desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro, contas ilícitas na Suíça. E a Justiça só achou protocolarmente a ponta do iceberg. Eu que conheço o cidadão, sei como é que constituiu-se. Eu fui colega dele, já chamei ele de ladrão lá atrás, a menos de 5 metros dele. Na questão da reforma política, na questão da Previdência, é preciso privilegiar a transição com grande relevo. E aqui está a minha proposta para discutirmos como sairmos da paralisia conservadora que hoje impede o Brasil de se reinstitucionalizar em bases modernas dentro do caminho democrático, evitando o apelo autoritário e as rupturas despóticas que vivenciamos ao longo da maior parte da nossa história. É propor uma reforma cujo tempo de vigência seja posto para 10 anos na frente, se for o caso. E este presidente terá sensibilidade, ainda naquela tarefa de chefe de Estado, terá sensibilidade de achar o tempo máximo para que essa reforma entre em vigor. Por exemplo, a reforma política, a gente começa a discutir dizendo, isso aqui vai ser a idealização, temos que achar uma equação para resolver essa relação entre dinheiro e política, que também se liberte da moral católica, da moral neopentecostal, que são respeitabilíssimas sobre muitos ângulos, mas quando trata da política é um desastre absoluto. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, de moral luterana, o candidato, os pré-candidatos, o Bernie Sanders, coloca a sua forma de financiar, a sua relação do dinheiro com a sua campanha, como um dado a mais do seu apelo pela preferência das pessoas. Eu já recebi $6 milhões e só recebo de contribuintes individuais. A Hillary Clinton é viável porque já recebeu $X milhões. No Brasil, a gente faz de conta que dinheiro não existe. E ao fazer de conta que dinheiro não existe, para não parecer que é um camelo querendo passar no fundo de uma agulha, lembra do ditado bíblico, Haddad? Né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então a gente, para não querer ser apanhado em flagrante querendo passar um camelo no fundo da agulha, faz todo mundo de conta que não tem problema de dinheiro na política. É preciso resolver isto e botar para vigorar em 4 eleições no futuro. Os atuais representantes vão pensar, passa, se o presidente tem força na rua, que é adequado ao que não se pode abrir, introduzir a dinâmica com um grande, generoso e esclarecedor debate, eliminar o medo da mudança, adiando a vigência,
é preciso afirmar claramente que você, assim como as variáveis macroeconômicas, você precifica os efeitos disso ex ante. Eu tenho para mim que a solução, a chave para, vamos dizer, desatar o nó conservador da nossa institucionalidade está aí. A Previdência, então, nem se fala. Eu proponho um regime de capitalização público, mas sob gestão manualizada e com padrões de eficiência e padrões de, enfim, etc., que não é o momento aqui, que transite do atual sistema de repartição e propõe uma transição num corte que você vai negociar. Tem 40 anos, que está preocupado com Previdência? Não está ainda. Então é aqui o corte, ou 42, ou 43, ou 45, ou 47, idealmente, né? Quanto mais perto, para que a transição seja menor, melhor. Isto também, creio, desarmaria a bomba do conservadorismo, criptoconservadorismo, em relação a mudanças. Daí adiante, concluo, o chefe de Estado, marcando para 6 meses o debate para isto e encerrando este debate, ganhando ou não, ele irá para a história como modernizador, para quem é antimonarquista e republicano, o Cromwell brasileiro, né? Enfim, eu falei Cromwell, né? Eu ando pensando muito no Cromwell e no Churchill, ultimamente, vendo as coisas do Brasil. Com muita cautela, porque eu conheço que o Brasil está muito longe do United Kingdom, mas ando pensando nessas duas personalidades. E, de outra forma, se não conseguir, será um bom presidente, cuidando de chefe de governo. E aqui, de novo, é preciso desarmar a mentira de que formar grandes maiorias, o Fernando Henrique logo nobilitou, porque ele gosta de uns sociologês, e ele é muito elegante mesmo, então me inventou um tal presidencialismo de coalizão que não passa de mistificação, de um lado para juntar tempo de televisão e de outro para inibir CPIs. E aqui o presidente da República, como chefe de governo, tem que abrir mão desta veleidade. Ele tem que somar uma maioria simples para transitar com aquelas coisas da rotina do chefe de governo e, no caso das CPIs, ele tem que simplesmente anunciar um novo código de ética. É assim, eu sou o único cidadão autorizado a roubar nesse governo. Como eu não vou roubar, não rouba ninguém. Né? Isso foi uma brincadeira, pode rir. Porque o perigo é da turma editar isso no Facebook, né? Percebe o que eu estou querendo dizer? Se o presidente da República não é ladrão, e o Fernando Henrique não é ladrão, eu vou dizer aqui uma coisa polêmica no momento presente, mas eu não vejo o Lula como um ladrão. Sabe, um presidente do Brasil corrupto não ia ter a tipificação da sua corrupção com um triplex cafona numa praia cafona de Guarujá. Eu penso isso, porque ele é muito concessivo moralmente, ele é frouxo moralmente, eu penso isso e tenho muita raiva disso, porque nós, desse lado, não podemos cometer esse desatino e esse erro, essa frouxidão moral. Mas se o presidente, vou concluir, não rouba, ele não tem que ter compromisso com ninguém que rouba embaixo. E assim fica simples, quer fazer CPI, qualquer um que for apanhado roubando, é problema do delegado de polícia, se reconstitui o governo. E aí você, com eficiência e todos os conflitos, fica do lado da rua para não desconstituir o seu mandato. Acredito que por aqui temos uma pista a ser melhorada na sua crítica, por onde o Brasil pode se modernizar. Importante, entretanto, concluir, fora da democracia não há saída. Ciro, muito obrigado. Eu só queria lembrar a todos nossas 3 regrinhas para perguntas. Primeiro, por favor, se apresente, diga seu nome, a que organização você está ligada. Em segundo, queria lembrar que perguntas são breves, não tem introduções. A gente queria que vocês limitassem perguntas até no máximo 30 segundos, para a gente ter o máximo de perguntas possíveis e fazer isso um diálogo. E, em terceiro lugar, perguntas terminam com um ponto de interrogação. Queria deixar isso bem claro. Então, por favor, nós temos alguns voluntários com microfones aqui dos lados, então façam filas e a gente vai chamando vocês. Por favor. Ok, Ciro, muito instigante a sua palestra. Esse é um dos maiores brasileiros. Eu conheço o Haddad. Mas eu fico pensando o seguinte, você, pelo que eu entendi bem, pode ser que eu tenha entendido mal, você gostaria que os candidatos à presidência, moderassem o seu discurso, mesmo sabendo que, às vezes, dizendo coisas um pouco mais radicais, conseguiriam mais votos, quer dizer, limitar os temas a um número relativamente pequeno e que eles atuassem
a partir do momento que fossem eleitos, de uma maneira imparcial, para que as discussões sobre reformas importantes fossem feitas, correto? O problema que eu vejo é onde é que nós vamos arrumar esses candidatos iluminados e como dar-lhes incentivos para que eles não desviem para um comportamento mais populista ao longo da campanha e pós-campanha, dado a polarização que ainda existe no Brasil hoje. Esse é um desafio, mas, de novo, a democracia não é um regime de concessão. A democracia é um regime de conquista. Isso temos que ter clareza. Eu, por exemplo, fui candidato 2 vezes. E eu teria que morder a língua e queimá-la aqui, nesse auditório presente, se eu, dizendo isto aqui, não tivesse tentado fazer o que eu estou dizendo nas 2 vezes que eu fui candidato. Só que eu fiz de uma forma meio truculenta. Eu estava muito mais no adjetivo do que no substantivo. Eu queria muito mais agredir, vamos dizer, a polarização paulista que se projetou para o Brasil, sem ser sociologicamente real. Quer dizer, na Bahia e no Ceará, a aliança PSDB-PT são absolutamente naturais, porque são flancos modernizantes contra um atavismo oligárquico atrasadíssimo. E em São Paulo, que não tem problema nenhum, os dois são iguais, se confrontam, e essa confrontação virou uma coisa odienta e se irradiou para o conjunto da sociedade brasileira. Isso tem que ser desarmado agora, e vai ser desarmado pelo povo brasileiro. Em 2018, a eleição será muito parecida, espero que não com o mesmo desfecho trágico, das eleições de 89. Haverá uma hiperfragmentação, haverá candidatos para todos os gostos, candidatos que, por exemplo, defendem a tortura como um mecanismo justo, explícito de confrontar mesmo criminosos comuns e especialmente políticos de ideologia, como o Bolsonaro, meu ex-ilustre colega da Câmara Federal, é um tipo, né? Até o marinismo, que é um moralismo difuso, um apelo à natureza, né? Não riam, não, isso vai ser favorito, isso, né? E assim, não é maldade ali, não há maldade nenhuma ali. Ela é decente, ela gosta do Brasil, agora ela da missa não conhece nem sequer uma fração do texto, né? Quanto mais o texto. Uma das pedrazinhas do texto ela não conhece. Não é por maldade, ela é negação. E isto é o que eu não queria ser tão cruel, mas isso é o que eu estou querendo dizer. Então, veja bem, a dinâmica de uma campanha hiperfragmentada, que vai acontecer em 89, permitirá, no debate, esse constrangimento. Então, por exemplo, imagine que o Lula volta candidato. Qual é a promessa que o Lula vai fazer que eu, estando do lado ali como candidato eventualmente também, não diga, Lula, para com isso, né? Eu prometo que dessa vez vai ser assim, né? Vai ser mais moderado. Então, repare, eu não estou dizendo que é fácil. Como é? Eu ouvi alguma... Contestar é possível, não tem problema nenhum. Viu? Então, repare, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo o que é necessário e se eu for candidato vai ser assim. E eu também tive a malícia de dizer, nós não vamos chegar lá dizendo, ó, segura as pontas que o mundo vai se acabar, vai ser uma amargura grande. Não, você diz assim, ó, quer ter saúde? Vamos lá, como é que eu vou propor a questão da Previdência? Eu, ao invés de propor uma coisa, que é uma magistratura, não é propriamente uma isenção, é uma magistratura que vai judicar ali no assunto. Mas eu vou dizer, meu irmão brasileiro, você prefere deixar para os seus filhos uma dívida ou uma poupança? Eu conheço o povo brasileiro com a minha alma, é dali que eu venho. Sou filho de funcionários públicos, criado no interior do Ceará. Enfim, eu conheço o povo. O povo vai dizer que por 80% eu quero deixar uma poupança, eu não quero deixar uma dívida para o meu filho. Então, presta atenção. Percebe? E atenuar o medo. Então, você é aposentado? Não se preocupe, não vou mexer no seu direito. Vou chamar a CUT, vai chamar não sei quem, vem cá. Não vou mexer no seu direito, vamos consertar uma transição, porque repare bem, quando o Brasil construiu esse modelo, a gente tinha uma pirâmide etária, 6 trabalhadores ocupados para pagar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje nós somos um botijão de gás etário, essa expressão é minha, né? Pouco jovem, muitos gatões da meia-idade, né? E já muitos velhos. Nós temos 15 anos para resolver isso, é um hiato demográfico, então precisa... E aí o corte. Eu acredito, comovidamente, porque eu venho de uma geração que ganhou todas na política. Minha geração, eu começo muito cedo, eu fui deputado com 25 anos, já venho da militância do movimento estudantil, era uma ditadura, como você, né? Ganhou todas, nós ganhamos todas. E ainda me apartei do PT na confrontação da Constituinte, que eles votaram contra, e eu fiquei a favor, e ainda fiquei o PT contra no plano real, e eu ajudei a fazer. Então, eu acredito na força miraculosa da política.
E assim, não é por idealismo, é porque eu vi, nós ganhamos todas. Agora é preciso ganhar outra, precisa só ter clareza na agenda. Bom dia, meu nome é Tabata, eu estudo Ciências Políticas e Astrofísica no Harvard College. Astrofísica e política? É. Ou inveja? Não é por nada não, eu ando estudando astrofísica. É sério? É, sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? Não, porque é o seguinte, a fundação do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é? Porque o antes, sob o ponto de vista físico, não tem sentido a partir do Big Bang, mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. Nós precisamos discutir isso daqui a pouco. Bom, me interessa mais, o cara pode acreditar. Tá bom. O meu maior objetivo é que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade e eu quero muito ser política. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido. O que o senhor recomenda para quem quer entrar na política? Então, como não repetir os mesmos erros, como ter impacto? E, mais importante, como sobreviver nesse mundo? Então, o que eu posso fazer? A minha tentação imensa é dizer, não sei. Mas eu sei que eu não posso dizer isso. Então, repare bem. A política, antes de ser uma ciência que a gente pode estudar como observador, ela é assim como o universo no período inflacionário. Deixa eu dar uma conversa particular entre nós dois aqui. Então, repare bem. Diz o Einstein que nada pode ter velocidade acima da velocidade da luz. Mas, a partir do Big Bang, como eram partículas subatômicas, a velocidade foi maior do que a velocidade da luz, o que é incompreensível, né? Então, repare, uma coisa é você observar o fato, outra coisa é você participar do fato. Então, a minha proposta é, como analista, desconfie. A política é uma obra humana, falha. Não precisa ser corrupta, mas é uma obra humana, falha. Quando você lê a obra básica da ciência política, que é O Príncipe, né, você vai ouvir frases que, descontextualizadas, são chocantes. Né? Jamais prosperou o príncipe que deu empenho à palavra dada. Né? O príncipe tem que ser amado ou temido, não podendo ser amado, tem que ser temido. Se a Dilma tivesse lido essas duas frases, nós não estávamos passando essa perrenga que estamos passando. Né? Ela nem é amada nem temida, por exemplo. Então, repare, se você quer ser cientista, observe e desconfie. E leia Maquiavel, a vida humana, a obra humana. Mas se você quer participar, entra como tentativa-erro, que é o método científico. Tentativa-erro, sabe? Tolerância, convicções, mas abertura para mudar de ideia, né? Amor ao povo, isso, a generosidade de compreender que há um imperativo moral de estarmos na vida, isso não é comum, não é um valor comum universal. Mas para muitos de nós da humanidade, olhar o fenômeno da migração de massa provocada pelas guerras que o Ocidente provocou no território, enfim, do Oriente, etc., etc., é uma indignidade. Então, o imperativo moral de quem está na vida, penso eu, é ajudar a humanidade a ser melhor amanhã do que é hoje. Ciro, bom dia. Eu sou o Colin, eu sou, junto com o Rogério Schecker, um dos fundadores do Vem Pra Rua. E a minha pergunta é... Eu tenho um filme na minha cabeça. Eu, 22 anos atrás, estava estudando aqui, e você, gentilmente, se juntou com um grupo de 10 brasileiros numa sala. Nós tivemos um papo muito aberto, onde você discorreu sobre o Estado grande, sobre a ineficiência do Estado, como ele é inchado. E com ideias muito propositivas e muito bacanas, você estava querendo enfrentar isso, você estava como um cabra aguerrido que você é. Eu vou enfrentar esse bicho e nós vamos mudar o Brasil. Cá estamos nós, 22 anos depois, e eu te ouço de novo com uma história muito boa sobre o que o Brasil tem que ser feito, mas no âmbito executivo. Eu lhe pergunto mais no âmbito legislativo, que eu acho que, de fato, o problema do Brasil está no legislativo, e você que esteve no legislativo, o que nós precisamos fazer para, de fato, vamos, assim, sem causalidade, algo... O que a gente pode fazer para 2018? Não, para 2018 eu estou brincando, ele está invadindo a minha resposta. Mas para 2018 a gente botar gente Eu não vou fugir da pergunta, não. E que a gente consiga fazer as reformas estruturantes tão necessárias nesse país. Eu quero discordar de duas coisas. Nós sentamos ali 10 anos, 20 anos atrás, e eu tenho sempre uma noção de que o Estado brasileiro é muito ruim. Eu não digo que ele é grande. Ele é ineficiente, ele gasta mais onde não devia, gasta menos onde devia. Enfim, mas há ciência para esclarecer isso, saindo e nos imunizando
de adjetivos, Estado grande, Estado mínimo, Estado médio. Então, vamos definir um Estado necessário. E aí, quando você for fazer isso, você vai olhar os padrões internacionais, mesmo de países de renda intermediária, como o Brasil, o gasto per capita com saúde, o gasto per capita com educação, o gasto per capita com defesa. Tem vários padrões internacionais e praticamente todos esses indicadores, o Brasil está com gasto público per capita abaixo do standard quo, do ideal. Nós temos 2 gastos fora do quadro absolutamente, gasto previdenciário, desequilíbrio da Previdência e juro, serviço da dívida. Só para deixar um diagnóstico aqui, nesta introdução da sua pergunta. Respondendo objetivamente, não há democracia sem cidadão. Se nós hoje, os déspotas esclarecidos que nos reunimos na maior universidade do mundo, que me perdoe o MIT, porque eu sou alumni, que a turma chama, né? Então eu sou harvardiano aqui, na melhor universidade do mundo, e idealizando um país que, quando a gente olha no espelho, a gente não gosta. É extremamente constrangedor a gente afirmar que 100% dos políticos são ladrões. Se 100% dos políticos são ladrões, corruptos, mentirosos ou coisas negativas, e 100% deles são ali eleitos por nós, tem uma coisa errada conosco, não é com eles. Isto tem que ser dito todo dia. Já começa a história de não ficar bajulando, né, o populismo, o barato, essas coisas demagógicas e tal. Entretanto, a vida não é tão cruel assim. Parece às vezes, mas não é. Eu estou lá dentro. Ele disse que eu fui um dos deputados mais votados do Ceará, mas, na verdade, eu fui o mais votado do Brasil. Sorry. Né? Então, eu tenho essa experiência também. E foi a pior experiência da minha vida pública. Eu vi o Michel Temer presidente, eu vi o Eduardo Cunha presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E eu já protestava, foi na circunstância na qual eu chamei de ladrão, foi protestando contra ele emendar medidas provisórias, criando créditos para grupos empresariais corruptos, etc., etc. É uma coisa chocante. E já aquilo ali estava sendo construído, esse monstro que está aí, já vinha sendo construído de lá, com a absoluta conivência do Lula. Conivência não, apoio franco e aberto. Foi por onde eu me afastei, tendo sido ministro no primeiro governo. Como é que eu conheço o parlamento? Eu sou parlamentarista. Você tem ali não vou dar números, porque é muito arbitrário, mas você tem um núcleo que não é pequeno, suponha ao redor de 1/3, que é de gente muito boa, gente muito séria, muito idealista, muito preparada, muito lida, que tem espírito público e tal. Você tem 1/3 que é de bandido. Bandido, puro e simples, batedor de carteira, ladrão, estuprador e não sei o que e tal. E aí você tem a frase velha do Rui, né, que permanece dramaticamente moderna. O judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Porque o que estão fazendo estupradores, bandidos, ladrões e coisas que tal no parlamento? Todos os processos estão correndo e não são julgados jamais. Esse é o problema. E eu, por exemplo, presidente da República, eu já disse quando eu era governador, dizia, gente boa, vocês cuidado com o que vocês vão eleger. Porque se vocês elegerem pilantras, é com eles que eu vou negociar. Não sou eu, o déspota esclarecido, que vou dizer com esse eu não negocio, com aquele eu não negocio. Então, este terço aqui é de bandidos. E a gente tem que pressionar para que as leis funcionem. E este meião aqui, ele vai para onde a hegemonia do executivo indicar. Se a linguagem for decente, houver limites, ele encosta para cá, para o lado dos melhores. Creia nisso. Exemplo prático, Juscelino Kubitschek passou o governo inteiro acossado por golpes, acossado por ameaças, por não sei o que e tal, nunca perdeu a rua. Por nunca ter perdido a rua, montou praticamente 2 governos. Um governo que foi encarregado de montar a indústria automobilística, Brasília, Belém-Brasília, Eletronorte, Furnas, Vale do Rio Doce, já foi lá atrás, e o outro governo que conciliava lá com a grande aliança PSD-PTB, que era enfim, isso daí que a gente já conhece. Ele fez isso e escapou. Nunca transigiu. O outro lá, Itamar Franco, eu fui ministro de Itamar Franco. Itamar Franco não fez negociata. Era um governo fragílimo. O próprio Congresso se desmoralizou com o escândalo do orçamento, etc., etc., e ele não conciliou. Lula, no primeiro mandato, crises, etc., confusão, não conciliou. E o país avançou bem. Então, é possível você fazer. De novo, agora tem um outro problema. O parlamentar no Brasil não é julgado como o parlamentar norte-americano ou europeu. O parlamentar na Europa, nos Estados Unidos, é julgado pelas propostas que ele faz, pelas posições que ele tem na política econômica, ou nos valores, ou nos grupos de pressão do produtor de laranja da Flórida, etc., etc., se ele é fiel ou não àquilo. No Brasil,
a gente julga o deputado por quantos postos de saúde ele trouxe para a comunidade. Isso é tarefa do executivo, e isso obriga o cara a essa esquizofrenia, né, de ficar. Então, paciência, democracia, 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 e cuidado no voto. Você lembra em quem você votou na última eleição para deputado federal? Você é de 24% do povo brasileiro, 76% não lembra. Ciro, como a gente só tem mais 5 minutos, vamos pegar 2 perguntas? E eu vou tentar ser mais breve, desculpa. As pessoas perguntarem, vamos lá. Bom dia, Ciro. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou o professor Ricardo Valentim, e lá nós desenvolvemos pesquisa na área de saúde, tecnologia para a área de saúde, liderando algumas pesquisas no Brasil em nível nacional. E, como você falou de um ponto estratégico, sempre eu vejo que é a questão política no Brasil que precisa ser reformada, tributária, mas nessas discussões políticas sempre está à margem a questão da ciência e tecnologia, que é um ponto que alicerça melhor o desenvolvimento econômico, social do país, principalmente no nosso país, onde é um país ainda de commodities. Então, como é que você vê, na época que você foi ministro, com o novo marco da ciência e tecnologia, e para 2018, qual seria a proposta? Eu não sou daqueles que acham que as coisas estão piorando, não. Eu sou daqueles que, com todas as contradições, acho que o Brasil está sempre melhorando. Tem stop and go, que não precisava ter, enfim. Entretanto, o Brasil hoje, dado o que está acontecendo no mundo, vamos pegar aqui, no princípio do século XX, acabou o século XIX, a distância entre o Brasil e os Estados Unidos era 100. No meados do século XX, a distância entre Brasil e Estados Unidos, cada qual na sua velocidade relativa, era 60. A partir dos anos 90, a distância entre Brasil e Estados Unidos virou para 110. E, basicamente, isto é causado por um punhado complexo de fatores, mas eu imagino 3 assimetrias básicas. Uma tem a ver no ponto seu, desculpa, é que nem o Padre Vieira, não posso ser breve, né? Há uma assimetria grave da competitividade global do Brasil, que é o estrangulamento no financiamento, crônico. Você se financia a juro negativo no mundo e o Brasil se financia a taxa de juros mais cara do planeta. Outro assunto que demanda uma outra conversa que a gente precisa ter. A segunda é a questão de escala, que com a presença da China na área do Brasil, né, salvo commodities, na área industrial do Brasil, têxteis, essas coisas de baixo valor agregado, têxteis, calçados, tal, são exemplos práticos. A escala da China faz chegar uma calça jeans na Sulanca de Caruaru, falei ontem lá no MIT, mais barato do que custa produzir, lá na Sulanca de Caruaru. E lá não tem tributo, não tem cargo previdenciário, não tem juro, não tem nada. Então, temos um problema. E o terceiro problema é a assimetria no padrão tecnológico, porque o Brasil aspira a um padrão de consumo global, e a única coisa que está de fato globalizada é a informação de um padrão de consumo maravilhoso, ao qual eu estou crescentemente induzindo minha juventude a referir sua felicidade. Então, eu não sou mais feliz porque tenho uma namorada maravilhosa e eu consigo cometer uma poesia, como era na minha turma. Fazer política, achar que nós íamos enfrentar a ditadura, revogar os modos judaico-cristãos de organizar a família. Nós éramos uma potência sem limites, e isso era bastante, era felicitante. Hoje em dia, a felicidade está sendo referida a um padrão de consumo que você não alcançará jamais, porque quando você alcança aquele, você deseja o outro. E isto explica a ansiedade global e a violência que nós estamos vivendo no Brasil, mas também é outro assunto para outra hora. Mas o elemento central é tecnológico. E eu não acredito, desculpem, não acredito no espontaneísmo individualista do mercado para equacionar isso. Porque eu nunca vi isso na humanidade. Aqui na América, há uma conexão instantânea, governo, empresariado e inovação, academia. E isto funciona azeitadamente com retóricas às mais, mas você tem uma compra aeroespacial, onde vão lá as encomendas por novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, biotecnologia, depois você tem uma compra por defesa, o orçamento de defesa é o orçamento do planeta todo, e aí lá se vem novos materiais, supercondutores, e eles vão pilotar, de novo, a terceira revolução industrial. Nós, no Brasil, não estamos investindo privadamente nada em ciência e tecnologia, nem sequer capacitação e treinamento suficiente para modos rudimentares de produção, e não temos uma política industrial e de comércio exterior que nos assinale protagonismos globais. E é por aí que eu vou. Quer dizer, eu iria. Já estou me dando por eleito, que nem o Temer. Estou fazendo igual o Temer, já estou me dando por eleito. Só que ele está golpeando o país. Né? Vamos pegar as 2 últimas, por favor.
Olá, bom dia, Ciro. Meu nome é Cláudia Fernandes, eu vivo aqui em Massachusetts. Eu gostaria de perguntar, eu sou ativista, militante, como você fala, da educação e direitos humanos, trabalho com as comunidades e a minha formação é em psicologia. Minha pergunta vem exatamente de nós, como imigrantes, quando nós estamos na diáspora, nós olhamos para o Brasil com olhar com outro prisma, né? Então, eu queria perguntar de você, uma vez que muitos de nós aqui fora achamos que a crise brasileira não vem da questão política ou econômica, e sim moral e ética, você acha que lá no Brasil, se precisa de um líder, de um político, ou de um presidente, ou de um estadista? E a segunda pergunta você acha que, como nós que vivemos na diáspora, né, somos imigrantes, poderíamos participar mais ativamente na questão do Brasil, da melhora do Brasil, né, nas questões políticas, nas questões econômicas, sendo até que nós temos um bom material humano, boa formação com os nossos filhos, boas universidades. E a minha pergunta vem, na época da eleição, sempre vem aqui políticos conversar com a comunidade e depois somem. Então, a minha pergunta qual seria a nossa participação mais efetivamente e qual a sua opinião em relação à liderança do Brasil? Líder ou estadista, ou político? Político, necessariamente, porque não há... Vamos pegar outra. Não, eu respondo mais telegraficamente. Político, necessariamente, não há alternativa fora disso, por mais adjetivo que se queira dar, a política há de ser recuperada como um exercício nobre, talvez um dos mais nobres possíveis da humanidade. Agora, estadista não é uma coisa que se produz assim, não. Cate um estadista, procure um estadista, desenvolva um critério para avaliar um estadista, mas normalmente os estadistas são identificados a posteriori. Tenho pensado muito no Churchill, porque nas iminências da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já se colocava, o Churchill visualizou o futuro e via que o Hitler seria uma tragédia para a humanidade. E ele foi banido. O Chamberlain fez um acordo, assinou um acordo junto com o Stalin e o Hitler, assinaram um acordo, que era o que o Hitler precisava para desarmar e permitir sua aventura e construir, por exemplo, o Holocausto. E o Churchill talvez tenha sido a única pessoa na história da BBC de Londres proibido de falar ali, porque foi visto como agressivo, grosseiro, provocador, etc, etc. Se recolheu para sua fazenda, bebia conhaque o dia inteiro, ia dormir deprimido, fumando, feito um caipora. E quando aconteceu o desastre, foram chamar o Churchill, na minha opinião, o maior homem do século XX, mas só foi visto depois. E para completar a contradição da obra política, acabou a guerra, ele salvou a humanidade do flagelo nazi-fascista e perdeu a eleição. Perdeu a eleição, simples e puramente. Por quê? Porque os novos tempos pediam não mais um falcão, mas um pacifista, um pacificador, um negociador, alguém que fosse ajudar a recuperar o desastre da Europa. Essa é a vida. Essa é a vida. Agora, eleitor é que escolhe, e a história é que define quem é político e quem é estadista. Oi, bom dia, Ciro, tudo bom? Meu nome é Gabriel, eu faço computação, estou no 3º ano aqui em Harvard College. E essa pergunta eu normalmente pergunto para pessoas numa posição parecida com a sua. Quando a Marina Silva veio aqui, eu fiz uma pergunta parecida. E eu queria basicamente dar um passo para trás. Quando eu me vejo tentando votar numa pessoa para presidente do Brasil, eu me faço duas perguntas. A primeira é o que um presidente faz. E a segunda é como que eu meço se uma pessoa é boa para fazer aquilo que um presidente faz, que tipo de meta, esse tipo de coisa, e como é que eu sei se uma pessoa vai ser melhor do que a outra para fazer aquilo, certo? E no final das contas, todos os candidatos, eles falam, vamos botar uma equipe muito boa de ministros no governo, tem uma saída para a economia que é essa aqui, e dão várias saídas para vários problemas que a gente tem, citam vários problemas, isso ressona com a gente, porque a gente sabe dos problemas, todos eles citam os problemas, a gente vê, isso aí mesmo. Só que no final das contas, as saídas, no ponto de vista acadêmico, quando a gente estuda aqui com os economistas aqui em Harvard, por exemplo, não existe um consenso, mas os políticos muitas vezes falam, não, é este lado, e o outro político fala, é aquele lado. Então eu não sei medir o que é para eu olhar para saber se um candidato é melhor do que o outro para fazer o que um presidente faz. Serviço pesado, democracia é assim mesmo. E democracia verdinha, só tem 27 anos, a democracia brasileira é praticamente a sua idade, provavelmente. Né? Então, 22, por isso que eu disse praticamente, né? Do alto da minha inveja, né, que tenho 58. Então, repare bem,
Duas coisas na sua pergunta estão postas. A primeira é talvez muito lateral, mas assim, o despotismo esclarecido não é a saída para nós. Especialmente porque nós perdemos há muitos anos a capacidade de um pensamento original sobre o Brasil. Se você, por exemplo, se aprofundar na obra do Zé Bonifácio de Andrade Silva, que eu estava andando com a minha filha em Nova York, eu não sabia, na Avenida das Américas tem um busto do Zé Bonifácio, que talvez, na minha opinião, é o maior dos brasileiros. E ali na fundação do Brasil, talvez seja... Mas você tem Joaquim Nabuco, você tem Sérgio Buarque de Holanda, o Celso Furtado já com influências de Cepal, enfim, mas o pensamento original sobre o Brasil não existe mais. A nossa melhor inteligência, nós estamos mandando treinar fora. Praticamente, eu estava conversando com o professor Mangabeira ontem à noite, praticamente todos os nossos garotos vêm com uma ideia de que eu vou, com a minha indignação com o status quo brasileiro, com a minha inteligência, com a minha possibilidade de achar uma vaga em Harvard, no MIT, na London School of Economics, na Universidade de Urbana-Champaign, são os lugares onde eu já andei, em Stanford, etc., onde eu já andei, em Yale e tal, todos esses cantos eu já andei. Então eu vou chegar lá e tenho esse conjunto de valores, eu penso em mudar as coisas no Brasil e eu vou treinar minha cabeça, eu vou aprender como é que eu faço isso. Chega aqui, os professores americanos são absolutamente interessados nisso. Os mestres, a Universidade Americana, e essa é a grande potência da Universidade Americana, eles são alucinados por novo, por inovação, mas eles são comovidamente convencidos com a qualidade, né, top do planeta, dos seus valores. E eles estressam os garotos brasileiros com esses valores, e os garotos reagem de uma forma passiva, se rendem. Isso não é fácil de fazer, de reverter, não, mas nós precisamos construir um pensamento original brasileiro. Por quê? Porque determinadas coisas, por exemplo, eu estava citando, Cláudio, um exemplo da Globo. As pessoas, a Globo manipula, mente e manipula, para valer, mas a Globo acredita em determinadas aberrações. E quando o Fernando Henrique, em 98, foi candidato à reeleição, eu fui candidato a presidente, havia flagrância de que haveria um colapso no câmbio. Era claro, estava escrito. E a grande imprensa toda me chamando de terrorista, que não. Aí o Fernando Henrique ganha a eleição, consegue manipular a Globo e todo mundo para não ter nenhum debate, porque eu vinha de ter sido ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, e ia mostrar que... E tinha rompido por isso, porque o Real era uma boa iniciativa, porém precária, que precisava de aperfeiçoamentos graves, e ele jogou tudo na lata do lixo em troca da reeleição, em função da popularidade despolitizada que o Real trouxe. Pois bem, quebrou o Brasil, 12% de inflação, taxa de juros no planeta. Esse mesmo filme que nós estamos vendo, que desconstituiu a Dilma, o Fernando Henrique viveu. E, para a desgraça do Brasil, o PT e o Lula criaram um movimento fora FHC e propuseram um impeachment, e o presidente da Câmara era o Michel Temer. Olha como o filme é velho. É um negócio de cinema. Percebe? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu na sequência desse colapso ali do Fernando Henrique? Ficou muito claro que a Globo acreditava na mentira que estava pregando. Por quê? Porque o negócio Globo tomou dinheiro emprestado em dólar, sem hedge, para financiar um negócio não tradable, que é vender TV a cabo, cabeou o Rio de Janeiro com fibra ótica, baseado em dólar, para vender um negócio em real. Na hora que desvalorizou o câmbio, descasou a operação, a Globo quebrou. Ou seja, é intoxicação ideológica, como eu tenho repetido, não é mentira, é intoxicação ideológica. E aqui está o ponto. Como fazer? Te vira, cara. Isso aí, te vira. Vai olhar o exemplo, vai olhar o passado. Como é que as sociedades modernas fazem? Todo político é lambanceiro. Casa, comida, roupa lavada, o que está aí que está errado, deixa que eu chuto e tal. Te vira. E no passado, onde é que ele andou? Qual a experiência que ele acumulou? E qual a consistência entre o que ele fala e a vivência ou a experiência alternativa de outros países? Democracia é pesado. Não tem anjo vingador que desce, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Desculpa, não tem. Ciro, muito obrigado. Valeu, obrigado a todos.